Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu quero deixar para você um texto sagrado e que eu creio ser de muita relevância a todos nós. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele dá a seguinte exortação: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, que repreendas, que exorte com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então, queridos irmãos, esta exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, e consequentemente Timóteo teria que dividir isso com a igreja, é tão atual quanto era nos dias de Paulo. Atual no sentido de que esta palavra ainda continua ativa, viva, e também atual no sentido de que os mesmos problemas que havia nos dias de Paulo acontecem conosco hoje, e claro, hoje muito mais acentuado do que o era no passado. Afinal de contas, o adversário ele é exímio articulador de problemas para tentar impedir o caminhar da igreja e de cada um dos cristãos que pertencem ao corpo de Cristo. Interessante nós vermos e observarmos que Paulo ele exorta Timóteo a pregar a tempo e fora do tempo. Entendemos com essas palavras que Paulo está dizendo: olha, você tem que aproveitar todos os instantes da sua vida para estar falando do Evangelho de Jesus Cristo. Não espere o momento certo, não importa o momento. Traz-nos à memória a ideia do plantio da semente na terra, conforme descrito lá no livro do Eclesiastes, que o escritor diz que quem olha para as nuvens nunca semeará, nunca cegará. É interessante a gente observar que não há tempo de se esperar um momento oportuno para pregar o Evangelho, porque as pessoas estão morrendo a cada dia, as pessoas estão falecendo a cada instante. De um nada, as pessoas morrem. Eu estava meditando outro dia no acidente aéreo que nós presenciamos, que nós acompanhamos pelas mídias sociais, pelos jornais. Aquelas 62 pessoas que estavam eufóricas naquele dia, felizes, com expectativas, esperançosos, e embarcaram naquele avião, e pouco mais de uma hora depois eles estavam todos mortos. Repentinamente faleceram na queda do avião. Então, veja bem, se nós temos oportunidade de falar de Jesus a todo tempo, e nós temos que falar pelo fato de que o inimigo ele não para de trabalhar, ele não para de agir em desfavor da igreja, em desfavor das almas humanas. A todo instante o inimigo está articulando algo para levar o homem à destruição, para levar o homem ao afastamento de Deus, para levar o homem para o lado obscuro da vida. Daí, o único remédio, a única cura para a alma humana é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o homem recebe o perdão dos pecados e tem a sua alma curada. Então, se nós nos omitirmos de pregar o Evangelho, nós estamos cometendo talvez o maior de todos os pecados, porque compete a nós, é uma parceria entre nós e Deus para a salvação da humanidade. E Deus, ele nos deu essa oportunidade. Eu sempre digo que pregar o Evangelho é um privilégio, ultrapassa
os limites da mera obrigação. É um privilégio falar de Jesus. E nesse mundo tão violento que nós vivemos, nesse mundo onde as coisas acontecem tão rapidamente, nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Assim como eu estou falando agora com você, te exortando a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, usando aqui o aparelho, o celular, o computador, a internet. Nós também temos que usar esses apetrechos tecnológicos para levar uma mensagem sadia para as pessoas, para despertá-las a buscar a face de Jesus e serem salvos. Nós não podemos cruzar os braços numa vida indolente, se contentando com o que nós já recebemos, como se isso bastasse. Não, o que nós recebemos trouxe para nós algo muito além da nossa própria salvação, de também sermos aqueles instrumentos de Deus usados para trazer outros à reconciliação com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Isso é tão importante quanto é a nossa salvação. Nós não podemos jamais nos esquecer das palavras de Jesus, que nos chama, que nos ordena, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele ide é um imperativo, é uma ordem que tem que ser obedecida. E nós poderemos estar incorrendo no pecado da omissão. E é pecado porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então a omissão na apregoação do Evangelho de Jesus Cristo é pecado. Muitos irão questionar no último dia, dizer: ó Deus, o que foi que eu fiz para estar agora merecendo o lago de fogo? Eu que era crente, que era assíduo na igreja, eu que era pregador, cantor, o que foi que eu fiz para agora estar sendo condenado à separação eterna? E ouvir-se-á o Senhor dizer: não foi o que você fez, mas foi sim o que você deixou de fazer em prol do meu reino, que era pregar o meu evangelho. Então, que a exortação de Paulo a Timóteo, que diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, que seja uma exortação e um alerta para nós hoje, nesse dia em que se aproxima a volta de Jesus, né? Paulo exorta ainda que nós devemos pregar a palavra de Deus de uma forma genuína. Por quê? Porque nos últimos dias e nesses dias em que nós estamos vivendo, as pessoas se apostatariam da fé. E eu tenho dito isso, que a apostasia é um dos últimos sinais que precedem a volta de Jesus Cristo. E que os apostatas buscariam para si subterfúgios para esconder as suas fraquezas espirituais. E Paulo diz: olha, eles não suportarão a sã doutrina. Eles vão amontoar para si doutores e mestres que irão apregoar palavras que eles querem ouvir, palavras conforme as suas próprias ambições, conforme os seus próprios desejos. E é exatamente isso que a gente está vendo. Pessoas apregoando um evangelho distorcido, um evangelho mentiroso, um evangelho enganoso. É isso que nós estamos vendo hoje. Igrejas enormes, cheias de pessoas ouvindo mensagens que são agradáveis aos ouvidos, mas que não trazem nenhum benefício para a alma. São promessas mirabolantes, promessas de cura, promessas de carro novo, de casa nova, de riqueza, promessas de coisas temporais. Não que isso não seja bom para o ser humano, mas eu creio pela palavra de Deus que todas essas coisas temporais, elas são consequências da nossa obediência à verdadeira e genuína palavra de Deus. Não pode ser uma doutrina, mas tem que ser algo que nos acompanha, como diz a palavra de Deus: e estes sinais seguirão os que creem. Bênçãos são consequências. O que importa, na verdade, é que a alma humana seja curada, e há somente um remédio para curar: a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da salvação, a boa nova da salvação. Fora isso não há cura, fora isso não há
salvação. E nós somos co-participantes desta bênção para o mundo, porque o Senhor escolheu a nós como seus precursores, escolheu a nós como os fomentadores da palavra do reino. A igreja de Jesus, ela não pode se omitir. Eu e você, que fazemos parte da igreja, que somos o corpo de Cristo na terra, não podemos nos omitir de cumprir com o imperativo de Deus, com o imperativo de Jesus Cristo, com o ide e falarmos a palavra a tempo e fora de tempo. Meu irmão, minha irmã, eu me dirijo a você agora. Não se omita de pregar o evangelho. Às vezes eu vejo crente dizendo: a igreja não cresce, é culpa do pastor. Não é bem assim. O pastor faz a parte dele, mas sozinho ele não consegue fazer como deveria ser feito. Ovelha gera ovelha. Eu faço uma pergunta para você: qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Eu vou mais além: qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Então é preciso você repensar a sua posição de crente, de cristão, de salvo. Quando a gente está cheio da graça, essa graça transborda, mas que ao transbordar a graça na sua vida, que o que está sobejando na sua vida não se perca. Se está sobrando graça para você, se está sobrando amor de Deus para você, se está sobrando virtude do Espírito Santo para você, distribua isso, meu irmão. Não deixa isso se perder. Não deixa isso se perder, porque isso é valioso para você, é uma sobra, mas não pode ser um desperdício. O que para você sobeja, falta para outra pessoa. Então vá até o seu próximo, ao seu amigo, ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho e dê a ele parte disso que está sobrando, que está sobejando na sua vida, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Fale para ele desse amor e você verá que o Senhor te abençoará e dará a você graça mais abundante, e assim você será de veras um crente feliz e abençoado. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.